Santo Alberto. Inspire-se em uma história de fé, sacrifício e liderança. Imagine a Terra Santa, sob a pressão imensa do islamismo, à beira de perder sua identidade cristã. É nesse cenário que surge uma figura imponente, Santo Alberto, um homem que, com sabedoria, humildade e coragem, restaurou a esperança e a fé no coração dos fiéis. Prepare-se para conhecer como este patriarca de Jerusalém, com sua dedicação incansável e espírito conciliador, enfrentou inimigos internos e externos para preservar o cristianismo. Fique até o fim e descubra como sua santidade não apenas salvou vidas espirituais, mas marcou a história da Igreja de maneira indelével. No dia 25 de setembro a Igreja celebra Santo Alberto, que entrou para a glória em 1214. Santo Alberto, um dos mais eminentes patriarcas de Jerusalém, era natural da Itália, descendente de uma nobre família do Ducado de Parma. Ainda jovem, com a preocupação de preservar sua inocência, fez-se religioso e ingressou no convento dos Cônegos de Santo Agostinho, em Mortara. Após alguns anos, foi eleito prior da comunidade religiosa. 3 anos depois, foi indicado para ser bispo de Bobbio. No entanto, sua modéstia e humildade não lhe permitiram aceitar essa dignidade. Poucos anos se passaram, e a vontade do Papa Lúcio III prevaleceu, nomeando-o bispo de Vercelli. Durante 20 anos, Alberto administrou essa diocese. Rigoroso consigo mesmo, era condescendente para com os súditos. Incansável no cumprimento dos deveres, dedicava-se às obras de penitência, oração e caridade. Com um espírito muito conciliador, Alberto era frequentemente escolhido para servir como árbitro em questões de litígio. O imperador Frederico Barbarossa também se valeu de seus bons serviços junto à Sé Apostólica em Roma. Graças à sua intervenção, foi encerrada uma antiga inimizade entre as cidades de Parma e Piacenza. A fama de sua santidade chegou até a Síria. Quando a Sé Patriarcal de Jerusalém ficou vaga, o clero daquela cidade concentrou os votos em Alberto, para suceder o patriarca falecido. O Papa Inocêncio III não apenas aprovou essa eleição, mas também insistiu para que o eleito aceitasse, mostrando-lhe que as condições da Terra Santa requeriam um braço forte, caso não se quisesse o desaparecimento do cristianismo diante da forte pressão do islamismo. Alberto, obediente à voz do Santo Pontífice, entregou a administração da diocese a um sucessor, apresentou-se ao Papa e de Roma seguiu para a Palestina. Como Jerusalém estava sob o domínio dos sarracenos, o bispo da metrópole fixou residência em Acre. Antes de qualquer coisa, procurou conhecer bem a situação da igreja naquela região. Com orações e jejum, pediu a luz divina para acertar nos meios de socorrer a cristandade em suas necessidades. Deus iluminou e abençoou seus trabalhos de maneira palpável. Grande número de pessoas que haviam abandonado a fé retornaram ao seio da igreja, e muitos desviados no caminho do pecado e do vício converteram-se com arrependimento sincero. A palavra, mas sobretudo a santidade do bispo, fez com que gozasse de grande prestígio, não só entre os cristãos, mas também entre os inimigos da cruz, os sarracenos, o que muito contribuiu para que a situação da igreja se tornasse mais tolerável. Além dos trabalhos pastorais, Alberto se encarregou da redação de uma regra para a Ordem do Carmo. Os carmelitas eram eremitas que habitavam o Monte Carmelo. Tinham como padroeiro o profeta Elias, que com seus discípulos havia morado no mesmo lugar. A regra que Alberto lhes deu é um documento de sabedoria e prudência. A partir de então, a ordem começou a crescer significativamente. O patriarcado de Alberto na Palestina durou 8 anos. Estimado por todos, surgiu-lhe, contudo, um inimigo, um malfeitor natural de Caluso, no Piemonte. Alberto, observando o mau comportamento daquele homem, havia tentado diversas vezes, por meios persuasivos, afastá-lo do caminho do crime. Porém, ao invés de se emendar, sua vida tornava-se cada vez mais escandalosa, chegando ao ponto de merecer a pena de excomunhão, com a qual o patriarca o ameaçou. Exasperado com a justa energia do prelado, o criminoso jurou vingar-se. Na festa da exaltação da Santa Cruz, quando o patriarca, rodeado por muitos representantes do clero, exercia suas altas funções no culto religioso, o criminoso penetrou no recinto sagrado e o apunhalou. Alberto morreu quase instantaneamente, pranteado pelos fiéis, que o veneravam como santo. Reflexões. O exemplo de Santo Alberto ensina-nos como devemos santificar os primeiros momentos do dia.
com a oração nos lábios, ele saudava a luz do novo dia, convencido de que nada de bom poderia lhe acontecer sem que Deus houvesse abençoado seu dia. São Boaventura aconselha: vá ao acordar, oferece ao Senhor as primícias de teus pensamentos e afetos. Muitas coisas dependem dessa oferta matutina. O demônio disputa para si esses momentos preciosos, sabendo muito bem que deles, e da maneira como são vividos, depende o restante do dia. A oração da manhã é algo que ninguém deve dispensar. Ninguém deve dizer que lhe falta tempo para rezar. Se temos tempo para as refeições, conversas e diversões, também devemos encontrar tempo para a oração. Quanto maior for o trabalho e mais pesada a responsabilidade, tanto mais necessitamos da graça divina. Estejamos certos de uma coisa: sem a graça de Deus, nada conseguiremos, sem sua bênção, nossos trabalhos serão inúteis. Em tudo e para tudo, precisamos da assistência divina. Antes do sol nascer, vos agradecerei, Senhor, ao amanhecer, dou-vos louvor. Sabedoria 16, 28. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Na Tunísia, a festa de São Januário, mártir, e das santas Máxima e Macária, mártires. Em Cartago, a memória de Santa Concessa, mártir. Em Corinto, o bispo Dionísio, contemporâneo do Papa Sotero, era um homem de extraordinária formação teológica e grande orador. Santo Alberto, rogai por nós. Oremos: o Senhor, nosso Deus, que destes a Santo Alberto a graça de pastorear vosso povo com amor e sabedoria, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos firmes na fé e incansáveis na caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.